Galera, importante demais essa fala do Pedro, dizendo que o assunto está encerrado. Agradeceu o Felipe Luiz, uma vitória emblemática, uma vitória onde o camisa 9 fez a diferença. Não é um gol comum, é um gol de camisa 9, com carrinho. Uma entrada boa do Juninho. Só acho o seguinte, mesmo com a vitória do Flamengo, com a entrada do Pedro, com a reviravolta, ele dando a volta por cima, fazendo um gol, lei do ex, né? O maior artilheiro do novo Maracanã, mesmo com tudo isso, com Deus agindo na vida dele e salvando o Flamengo no final do jogo com uma vitória importantíssima, eu acho que o Felipe pode rever essa questão do Arrascaeta jogar junto com o Pedro, porque sai o Arrascaeta e entra o Pedro. Ok, funcionou, o Flamengo venceu, o Juninho entrou bem também, deu um passe pro Pedro antes, achei que ele participou bem do jogo, mas eu ainda acho que o Arrascaeta tem que jogar junto com o Pedro. E o Pedro realmente é decisivo. E não tem que ter briga, não tem que ter intriga. O Pedro fez questão de dizer que o que mexeu com a cabeça dele foi a atitude de um dirigente com os prints que vazaram. E ele fez questão de falar disso de novo, disse que o assunto está encerrado. O Felipe bateu palma para ele cerrou o punho pro Felipe, agradeceu o Felipe na entrevista, assunto encerrado, vamos em busca desse título, vamos acreditar, agora a gente precisa de atacante, a gente precisa do Pedro. Bem, ele, Felipe, bem. Felipe, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Vou usar alguns termos da coletiva do jogo contra o São Paulo, posterior, né, para te perguntar como é que foi o GPS do Pedro essa semana. Ele está te dando bom dia, te deu um abraço, como é que está a relação de vocês, como é que foi esse processo de decisão para que ele pudesse voltar à relação e fosse utilizado hoje. Eu não sei também se você vai, ele fez uma cobrança agora na saída de campo, né, que o membro da diretoria pudesse também fazer alguma menção a ele por conta da mensagem e tal. Você vai tentar trabalhar como intermediário nessa relação também com esse membro da diretoria? Bom, sobre o assunto do Pedro, já falei na outra coletiva, vou falar hoje de novo, é um assunto completamente encerrado, não tem nenhuma polêmica, não tem absolutamente nada. Eu sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso, o futebol te dá essas possibilidades, permite isso, e eu tenho um lema que vivo e penso isso diariamente, que não existe ninguém mais importante que a equipe. Nem o Pedro e nem o treinador. E nem nenhum outro jogador que está e nenhum outro jogador que passou é mais importante que o Flamengo. Então, com isso, a equipe precisou do Pedro. E hoje gostei não só do gol, né? Gostei da forma que ele se comportou defensivamente, da forma como ele correu, como ele jogou com os companheiros, esse brilho que ele tem, ele recuperou e a gente, como eu falei na outra vez, nós precisamos muito dele e estou muito feliz mesmo. Felipe, tudo bem? Boa noite, aqui no meio. Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro-Negro. Felipe, o Flamengo agora tem no meio de semana um confronto com a equipe do Red Bull Bragantino, fora de casa, e desde que o Bragantino voltou para a Série A, o Flamengo nunca venceu lá jogando em Bragança Paulista, né? Você estava no elenco, você sabe disso. Queria que você falasse um pouco da importância desse confronto, mais que é um adversário que também está no topo da tabela, e como motivar os jogadores para quebrar esse tabu aí que é dificuldade de ganhar lá em Bragança Paulista. Obrigado. Sempre é difícil jogar fora de casa no Campeonato Brasileiro, por tudo que existe, as dificuldades que existem nesse campeonato tão competitivo. O que ainda não estudei, mas eu conheço bem o Bragantino, porque eu conheço muito bem o treinador, estudei muito o Seabra, e a forma como ele joga, já no Cruzeiro, como ele jogava, e a forma como ele está jogando agora, é referência para todos os treinadores, e sem nenhuma dúvida vai ser um confronto muito difícil, até mesmo porque sei que pouparam jogadores hoje para o jogo da quarta-feira, então vai ser um jogo complicado, mas temos que ir para ganhar, porque essa caminhada é longa e precisamos dos pontos.
Fala, PZ, o paparazzo rubro-negro aqui, ó. Vitória boa, hein? Vitória boa, vitória importante. Tamo em busca, né, pai? Vamos em busca e vamos conquistar. Porque isso aqui é o Flamengo, valeu? E o gol do Pedro? Especial, gol do né? Pedro, especial, no momento certo. Beijou o escudo, agradeceu. Então ganhou nosso apoio de volta. Valeu, PZ, tamo junto. Você falou, né, sobre querer jogar, depois de sair aquela entrevista sua falando que ele vai ficar no Flamengo, vai se dedicar enquanto estiver aqui, você queria ganhar minutos. Fez isso indo para o Sub-20 algumas vezes, atuou agora no amistoso lá na Gávea. Como você enxerga agora essa resposta, o Filipe Luís te dando minutos nesse jogo de hoje? Só agradecer, né, a ele. Ele sempre falou que acreditava em mim, gostava de mim bastante, desde quando a gente jogou a final do Mundial no Sub-20. E então, só agradecer a ele pela oportunidade de hoje. Acho que eu correspondi bem, fiz o jogo bem seguro, bem maduro. Retomei minha confiança, como eu falei. Então, feliz demais pelo jogo de hoje. Acho que eu nunca tive uma sequência aqui dentro do Flamengo, né, de jogos assim, de bastante minutos nos jogos. Então, acredito que agora vai. Então, tô me dedicando bastante para que isso aconteça. Em relação ao Sub-20, é o que eu falei, que querendo ou não é a nossa obrigação, que desce para o Sub-20, a gente tem que fazer aquilo que eu fiz, como eu faço, o Lohan faz. Então, só agradecer pela oportunidade e separar também, saber separar, que Sub-20 é uma coisa, profissional é um jogo totalmente diferente. Então, que eu possa fazer o que eu fiz no Sub-20, que eu consiga fazer aqui no profissional também. Matheus, na última sexta-feira você deu um show, né, contra o Bayer Leverkusen, e hoje enfrentou a equipe do Fluminense. Gostaria de perguntar fisicamente, né, cara, como tá você, como é que você se preparou fisicamente para esse jogo de domingo, depois de ter participado, né, de 45 minutos contra o Leverkusen na sexta-feira? Tava claro, né, já antes do jogo contra o jogo amistoso contra o Leverkusen, que eu ia jogar só 45 minutos, que eu ia jogar só o primeiro tempo pelo jogo de hoje, né. Então, eu acho que fisicamente, como eu sou novo, eu consigo me recuperar bem fisicamente. Um jogo muito rápido. Eu vim uma semana cheia, né? Joguei contra o Atlético Mineiro no Sub-20, aí depois já treinei no profissional, já voltei para o Bayer Leverkusen, aí já joguei hoje, depois de 2 dias. Mas isso não afeta em nada fisicamente, graças a Deus eu consigo me recuperar rápido. E acho que a única coisa que deu para mim de sexta para hoje foi mais confiança, né? Desde aqueles 45 minutos me deu bem mais confiança para que eu fizesse o jogo que eu fiz hoje bem maduro. Matheus. Aqui. Sobre aquela desabafo, né, que você acabou postando, depois você acabou voltando atrás. O que você conversou isso? Chegou a conversar isso com alguém né, do Flamengo? Felipe Luís, no banheiro? Vocês tinham que se arrepender? Como foi isso? O que eu falei, né? Cabeça quente depois do jogo. A gente, depois de um jogo que eu fiz, joguei 45 minutos e fiz o que eu fiz. Mas aí já falei, já pedi desculpa também, que isso, todo jogador quer um pouquinho de atenção, né? Mas foi uma atitude egoísta minha e eu reconheço isso e já pedi desculpa, né? Que também não é sempre que a gente vai aparecer, mas já passou e vamos embora que estou muito focado. Obrigado. Matheus, fala um pouquinho que durante a semana você mesmo, depois do jogo do Atlético, falou sobre não ir mais para o Cruzeiro. Como tá hoje a sua cabeça em relação a isso, que estava praticamente a um passo de sair do Flamengo, voltar atrás, você continua? Como tá para você toda essa situação? Acho que, graças a Deus, eu sempre tive uma cabeça muito boa, né, em relação a essas coisas. Então, já quando eu soube da notícia, soube de uma maneira inusitada, né, não sabia. Mas aí quando eu soube, depois eu já li muito bem que se o Flamengo quer que eu fique, então fico feliz, né, porque eu sempre falo que eu tô aqui desde 12 anos, que eu quero jogar aqui, quero mostrar para todo mundo, Matheus, que eu sou aqui e não em outro lugar. Então, fico feliz por não ter fechado nada e estou focado aqui no Flamengo. Matheus, falando um pouquinho sobre um companheiro seu, foi na base também, o Alacian, quando ele fez o gol sábado passado lá contra o São Paulo, ele mencionou que a comemoração foi para você. Como é que é a importância do Alacian, que está firme no profissional, e você entre o Sub-20 e o profissional, como é que é a importância dele, quanto ele te ajuda nesses bastidores aí? A gente fica muito feliz, né, quando é um menino do ninho, um garoto do ninho, que sobe e vem fazendo o que ele está fazendo no profissional, e ainda mais que ele é da mesma área que eu, ele é do lado do meu bairro, que ele é de Realengo, eu sou de Bangu, então a gente tem uma conexão muito forte e é um combinado nosso, foi naturalmente que todo gol que a gente faz a pose da quebrada, né, ou sozinho ou quando a gente está junto também. Então, feliz demais pelo momento dele, que ele, graças a Deus, ele está aproveitando a oportunidade e que ele continua podendo ajudar a gente, fazendo o gol, entrando, dando a vida como ele sempre faz. Mais uma só, mais uma, hein?
É sempre bom, né? Ter os melhores jogadores com a gente. E o Pedro é o melhor centroavante do Brasil. Então, feliz demais por ele ter feito o gol. É muito bom ter ele com a gente. Mas uma última, você falou da comemoração agora com o Alacian, eu queria que você explicasse não só o motivo da sua comemoração que você já fez na base agora com o Cruzeiro, que ainda não teve oportunidade de fazer no profissional. Você não fez gol ainda no profissional agora na comemoração de jogar a pedra. Eu queria que você pudesse explicar um pouco de onde veio e se você quiser mostrar também um pouco como é para a nação já ir treinando para quando você fizer gol no Maracanã, dançar junto com você. Obrigado. Não, isso aí é uma dancinha, né, que os meus meninos a gente faz lá de Bangu, tem um moleque lá TikTok, aí ele fica me mostrando várias dancinhas pra gente fazer. Aí eu falei, tá bom, bora gravar, a gente gravou, mas é só de momento, né? Não é pra sempre não, só tá no momento agora. Mas se Deus quiser, no próximo jogo vai ter muita dança e muito gol com a camisa do Flamengo. Matheus, meu cria, você prefere jogar na esquerda, na direita ou no Flamengo? No Flamengo, claro, sempre. Alan, nos últimos clássicos, né, contra Botafogo e Vasco, o Flamengo acabou tendo empate sem gols. Eu gostaria de perguntar o que mudou, né? O Flamengo agora no clássico contra o Fluminense conseguiu uma boa vitória. Gol sofrido, o jogo contra ele sempre é difícil. Grande equipe, mas a gente saiu com a vitória hoje e foi muito importante para o decorrer do campeonato. Alan, você tem evoluído e crescido cada vez mais nos jogos, sendo mais utilizado também, principalmente em função da lesão do Éric Pulgar, né? Você acabou ganhando mais minutos em campo. Como você está se enxergando nesse momento da temporada, a sua evolução, do seu ponto de vista? As coisas começaram a acontecer, as boas atuações, mas eu acho que o mais importante é as vitórias. Não adianta de nada também ter boas atuações se a equipe não vencer. Continuar trabalhando e tenho muito que evoluir ainda. Alan, como é que é pra você agora, né? Teve o Maracanã, assim, tendo várias temporadas passadas e agora tendo o apoio total da torcida. Dá pra perceber que a cada jogada os torcedores estão te aplaudindo, cada vez adquirindo mais confiança dos torcedores. Queria que você descrevesse um pouquinho como é que tá essa sensação de momento. Cara, é incrível porque os outros anos também eu estava me dedicando. E quando as coisas não acontecem, é claro que é ruim, a gente fica com o sentimento de querer mostrar e retribuir, enfim. E agora tendo o apoio é ainda mais empolgante, né? Me deixa mais empolgado, querendo mais e, enfim, continuar evoluindo e retribuindo todo esse apoio com boas atuações e, claro, com vitórias. Alan, nos últimos clássicos, né, contra Botafogo e Vasco, o Flamengo acabou tendo empate sem gols. Eu gostaria de perguntar o que mudou, né? O Flamengo agora no clássico contra o Fluminense conseguiu uma boa vitória. Gol sofrido, o jogo contra ele sempre é difícil. Grande equipe, mas a gente saiu com a vitória hoje e foi muito importante para o decorrer do campeonato. Alan, você tem evoluído e crescido cada vez mais nos jogos, sendo mais utilizado também, principalmente em função da lesão do Éric Pulgar, né? Você acabou ganhando mais minutos em campo. Como você está se enxergando nesse momento da temporada, a sua evolução, do seu ponto de vista? As coisas começaram a acontecer, as boas atuações, mas eu acho que o mais importante é as vitórias. Não adianta de nada também ter boas atuações se a equipe não vencer. Continuar trabalhando e tenho muito que evoluir ainda. Alan, como é que é pra você agora? Teve o Maracanã, assim, tendo várias temporadas passadas e agora tendo o apoio total da torcida. Dá pra perceber que a cada jogada os torcedores estão te aplaudindo, cada vez adquirindo mais confiança dos torcedores. Queria que você descrevesse um pouquinho como é que tá essa sensação de momento. Cara, é incrível porque os outros anos também eu estava me dedicando. E quando as coisas não acontecem, é claro que é ruim, a gente fica com o sentimento de querer mostrar e retribuir, enfim. E agora tendo o apoio é ainda mais empolgante, né? Me deixa mais empolgado, querendo mais e, enfim, continuar evoluindo e retribuindo todo esse apoio com boas atuações e, claro, com vitórias. Aqui é a última. Você guardar um pouquinho também essa semana. Você já tinha acho que é uma coisa particular entre eles, mas já resolveu e resolveu da melhor forma, né? O Pedro voltando a atuar e fazendo gol, nos ajudando. Roteiro emblemático, né? Com o gol do Pedro, só tem quem tem a ganhar o Flamengo depois disso tudo.
tivemos poucos dias, né? 4 dias para preparar esse jogo depois do jogo do Santos, ou seja, um dia para treinar, um dia e meio para treinar aí com os jogadores que jogaram contra o Santos, com algumas como é que fala? Baixas, né? Alguns jogadores que não estavam à disposição. Mas como você falou, jogar um clássico sempre é complicado. Sempre foi complicado jogar contra o Fluminense, é complicado jogar contra o Fluminense do Diniz, do Mano, agora do Renato, sempre é difícil. É um time que impõe muitas dificuldades aos seus adversários e conseguimos uma grande vitória muito importante para a nossa caminhada. Oi, Felipe. Sérgio Lobo aqui, Sport TV, TV Globo. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vinha. Everton Araújo, Jorginho, Matheus Gonçalves, Pedro Juninho e Luiz Araújo. Foi esse teu time que finalizou o jogo, que ganhou a partida. E eu tenho informações que alguns desses que terminaram o jogo estão com problemas, enfim, estão, né, suportando a carga. Eu queria saber de você se chegou o momento, porque agora só vai parar no fim do ano, desse time, desse teu elenco, te dar mais opções, virem mais opções de reforço e tudo, porque eles foram brilhantes, ganharam o jogo, mas, né, ficou ali uma questão de muitos garotos e tudo, que foram as suas opções hoje no jogo. Sim, ressaltar primeiro o trabalho da equipe, como você falou, hoje tínhamos bastantes baixas, né? Lesão, por exemplo, do Eric de 2, 3 meses ou 4 meses até pode ficar fora. Mas outra coisa somando, do banco, acho que todo o banco, menos 2 ou 3 jogadores, eram o resto tudo da base, né? Passou pela base. Então isso, ao mesmo tempo que estamos curtos com o elenco, me deixa muito orgulhoso de que os meninos conseguem corresponder. Correram muito. Fizeram um esforço muito grande para poder vencer esse jogo. Não era um jogo fácil, um jogo que a nível mental exige muito, um jogo de cuidados, e fizeram um grande jogo. Mas já falando disso, já é um assunto, claro, que é recorrente. A diretoria sabe das características dos jogadores e das posições que a equipe precisa, e estão trabalhando para que isso aconteça, né? E eu, enquanto isso, tento sempre, o meu trabalho é tirar o máximo dos jogadores que eu tenho, tentar melhorar todos eles e fazer com que o time vença com as peças que eu tenho na mão. Eu sempre sou um homem de clube e o que o clube decidir, eu estou encantado de poder ajudar. Felipe aqui, boa noite. Natália, Rádio Roquete Pinto. Seguindo mais ou menos pelo mesmo caminho que o colega acabou de te perguntar, eu queria saber de você o seguinte: a gente viu agora no final o Pedro e o Juninho atuando juntos. Eu até achei bem interessante a movimentação que eles fizeram ali na frente. O Vina também teve a oportunidade de finalizar ali o jogo, né, na tua opção de substituição. Então, eu queria saber como é que você enxerga, né, vindo com essa questão dos reforços que ainda não chegaram, das lesões, né, que eventualmente o time tem. Nessa próxima batida agora, entra já no final do mês a disputa da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, mais para frente um pouquinho já vem a Libertadores também, são jogos eliminatórios. Então, assim, você vê talvez a possibilidade de usar o Juninho e o Pedro juntos? Se o Vina já está na tua cabeça, talvez possível ali como titular na lateral esquerda, ouvir mais um pouco de você sobre essa movimentação no elenco. Sobre o Vinha, não podemos nunca esquecer que um jogador que entra no campo, não importa se ele ficou 10 meses ou 2 anos parado, ele vai ser sempre julgado no momento que ele está. Então, é um jogador que ficou 10 meses fora, um jogador que não teve quase minutos, só entrou 15 minutos contra o Fortaleza, 15 minutos contra o Los Angeles, e hoje entrou outros 10, 15, e é um jogador que ainda não jogou 90 minutos, não jogou nem 45, então eu estou tentando, no outro dia eu tentei fazer com que ele jogasse para poder somar esses minutos que o treino nunca vai dar. O treino vai condicionar, mas só o jogo vai poder dar esse plus que falta para ele aguentar esses 90 minutos. E eu, como treinador, eu tenho que ter o cuidado necessário e também entender que uma vez que ele entre no campo, ninguém vai lembrar do Vinha, que o Vinha ficou 10 meses, que ele se esforçou, que ele lutou. Todo mundo vai cobrar o rendimento imaginando o Vinha antes da lesão. Então é meu trabalho também protegê-lo dessa forma, e conforme ele for evoluindo e melhorando fisicamente, o resto ele já tem, né? Ele vai com certeza ir somando minutos.
que precisamos nesse momento. Do Pedro e do Juninho é uma opção, eles treinaram juntos essa semana, com 2 atacantes o time ganha em umas valências, perde em outras, né, mas eu acreditava que hoje era importante pela forma como o Fluminense vinha se defendendo, para poder tentar entrar na defesa deles com os dois no ataque. E por sorte, a jogada do escanteio veio de uma combinação dos dois, e depois um gol de escanteio maravilhoso. Felipe, aqui Isaac Andrade, do Flavoz. Quando os jogadores como o Alacian, o Matheus Gonçalves e o próprio Pedro hoje entram em campo, parece que tem uma mudança assim, na dinâmica do jogo. Tem mais drible, tem mais improviso, mais alegria. Uma característica mais que a gente chama de futebol brasileiro. Já no teu esquema, é mais construção, uma coisa mais europeia, mais posse de bola, mais organização tática. Como é que você vê esse contraste? Como é que você pode usar mais esses jogadores para mesclar essa questão do teu modelo de jogo, que de repente é uma coisa que está faltando no futebol brasileiro, que você mostrou que funciona, mas também se adequando para não perder o brilho do futebol brasileiro? Não, mas o que eu mais quero é que eles driblem e que eles sejam ousados e que vão para cima. Aliás, foi o que eu pedi pro Cebolinha antes do jogo. Pode ir todas para cima, pode errar 50 vezes, mas que erre tentando, claro, é o que eu quero. A fase de construção e a fase de estabilidade da equipe, ela passa por uma série de jogadores onde os jogadores de ataque não participam. A hora que a bola chega no pé deles que eles têm que resolver. E aí tem uns que às vezes estão melhor, outros que não estão tão inspirados no dia, mas eu não só olho para essa ousadia, eu tenho que olhar como o jogador está com a bola, quantas jogadas ele cria, como ele defende, como ele recompõe, como ele pressiona. Eu tenho que olhar todos os aspectos do jogo e depois eu decido pela forma onde eu sinto, onde eu decido pelo que a equipe precisa. A equipe como um todo. Então alguns jogadores que para alguns jogos eu prefiro colocá-los e outros por opção de segundo tempo, né? Então esses jogadores que têm tudo isso, com certeza, é o que eu peço para eles todos os dias, que eles sejam ousados. Aliás, meus zagueiros saem driblando muitas vezes, eu peço para eles isso. Então eu sou o que menos quero que o jogo só lateralize, eu gosto que sejam ousados.